A Motorola segue ampliando a sua linha com Android One e dessa vez aposta em um celular voltado para o público que pratica atividades físicas. Seu maior concorrente são as Action Cameras, como a famosa GoPro. Será que o Motorola One Action realmente substitui uma câmera de ação dedicada para gravar vídeos? É o que você confere agora com o Tudo Celular. E também vai ver os diferenciais para o One Vision e os seus principais concorrentes. O Motorola One Action é muito parecido com o One Vision lançado anteriormente. Temos praticamente a mesma carcaça com medidas idênticas, com espessura um pouco maior para acomodar mais uma câmera. Mas isso não chega a afetar o peso. As laterais são feitas de plástico e a traseira, apesar de aparentar também ser de plástico, foi confirmado pela Motorola que é vidro, como no One Vision. A novidade fica para a terceira câmera na parte traseira. Na parte frontal temos o mesmo buraco para a câmera e a espessura das bordas e tamanho da tela também são iguais. O formato 21:9 faz com que o One Action seja confortável de segurar, especialmente ao gravar vídeos na vertical. Uma das câmeras foi fixada em ângulo de 90 graus, então você não precisa mais segurar o aparelho deitado. Isso também facilita ao prender o One Action na bike ou mesmo na sua roupa e sair por aí gravando as suas atividades físicas. A tela no padrão cinema é ideal para ver filmes sem ficar aquelas faixas pretas ocupando espaço. O que incomoda é o tamanho do furo. Ele acaba distraindo a sua atenção e deixa a interface do Android One estranha, com uma barra de status muito larga. O painel LCD reproduz boas cores e tem nível decente de contraste. O brilho máximo da tela poderia ser melhor, já que o aparelho foi feito para ser usado fora de casa. Contra o sol você vai sofrer um pouco para ver o que se passa na tela. O único alto-falante na parte inferior reproduz som mono com bom nível de potência. A qualidade sonora agrada e fica acima de lançamentos recentes da Samsung nessa faixa de preço. O fone de ouvido que vem na caixa é confortável e a qualidade sonora do aparelho é exemplar. Nessa faixa de preço é difícil encontrar um que entregue som tão limpo e com o mínimo de distorção. Se por fora o One Action e o One Vision são parecidos, por dentro eles são idênticos. Temos o mesmo Exynos 9609 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esperávamos o mesmo desempenho nos dois modelos, mas não foi bem isso que aconteceu. O Action é consideravelmente mais lento que o Vision, o que indica a falta de otimização por parte do software, no modelo mais novo. Isso não chega a afetar a pontuação em benchmarks, assim como o desempenho em jogos. Os dois modelos da Motorola pecam em fluidez mesmo em títulos mais leves como o Subway Surfers, ficando abaixo dos esperados 60 FPS. Enquanto Samsung e Xiaomi apostam em intermediários com 4.000 mAh ou mais de bateria, o One Action traz os mesmos 3.500 do seu irmão. O Android One não é otimizado para entregar boa autonomia e infelizmente esse é o caso aqui. Ele chega a render até menos que o One Vision, mesmo com hardware similar. Se você usa bastante o celular, vai ficar decepcionado com o rendimento do One Action. Se pretende ficar muito tempo fora de casa, é melhor levar o carregador com você, que aliás é mais fraco e entrega apenas 10 watts, e aí o celular fica 20 minutos a mais na tomada comparando com o One Vision. E assim como os outros membros da linha Motorola One, o Action também vem com o Android 9 Pie em sua versão One, que garante atualizações por até 3 anos. No momento em que testamos, o aparelho ainda estava com o pacote de segurança de junho. Há poucas modificações da Motorola, como os ícones de atalhos na cor verde e o app Moto que traz ações para melhorar a experiência. Você pode usar gestos para navegar, deslizando para a esquerda para voltar, para cima para acessar a tela de recentes ou para a direita para voltar ao app anterior. Tem também os conhecidos movimentos para ligar o flash ou abrir o aplicativo da câmera. Nada de muito novo por aqui. Mas vamos ao que interessa, a câmera de ação do One Action. A Motorola alega que a terceira câmera na traseira tem campo de visão de 117 graus. Isso é menos do que a GoPro Hero 7 entrega, mas quando a estabilização eletrônica está ativa, o ângulo é bem menor. Você pode gravar vídeos em 4K com a câmera principal, mas a ultrawide fica limitada a Full HD por ter que cortar os cantos do vídeo para gerar estabilização eletrônica, que por sinal é o seu grande destaque. Ela funciona melhor até que a estabilização ótica de alguns aparelhos mais caros. O One Action pode até não substituir uma GoPro da vida, mas a sua câmera de ação realmente faz diferença. Sem falar que gravar enquanto segura o aparelho na vertical parece algo bem natural. A qualidade da captura é boa, mas é impossível não reparar na distorção dos cantos. Teste de câmera com a selfie do Motorola One Action. Mas e para fotos, o Action manda bem? No geral ele captura fotos com nível decente de detalhes e baixo nível de ruídos. Não chega a ser uma câmera com melhor nitidez do segmento, mas é suficiente para a maioria dos usuários, com uma boa qualidade para as redes sociais. O alcance dinâmico é bom e com o HDR ligado as fotos saem mais claras, mesmo em locais bem iluminados. As cores não são tão vibrantes como alguns preferem, mas nada que uma pequena edição não resolva. A câmera ultrawide só permite capturar fotos enquanto você estiver filmando, o que não faz muito sentido. Por que será que tem essa limitação? A grande diferença entre os dois modelos da Motorola está nas fotos noturnas. Com o One Vision você tem fotos mais claras e com o Night Vision ligado a diferença é muito grande. A segunda câmera do One Action cuida da profundidade de campo e ajuda a entregar um bom efeito de modo retrato. Nem sempre o resultado é perfeito, mas dá para escolher o nível de intensidade e até mesmo a iluminação.
Para selfies temos fotos com bom nível de detalhes e cores até mais vívidas que a câmera traseira. O modo retrato é mais suave comparado ao que a câmera secundária na traseira entrega. E aí, qual vale mais a pena, One Action ou One Vision? Se você quer uma alternativa mais prática para uma Action Cam, então esse modelo é indicado. Fora isso, o Vision acaba sendo uma escolha melhor. Ele é mais rápido, sua bateria dura mais, tira fotos mais claras à noite e ainda custa menos. Se você quer uma alternativa melhor com o Android One, então vai de Mi A3. O modelo da Xiaomi é mais rápido e entrega o dobro de autonomia, sem falar que não tem um furo enorme na tela. Outra opção interessante é o Galaxy S50, que também é mais rápido e entrega bateria superior e com o diferencial do leitor biométrico na tela. Nessa faixa de preço há vários smartphones com câmera ultra-wide que permitem tirar fotos mais amplas, o que não é o caso do One Action. O foco desse modelo da Motorola está na captura de vídeos com o mínimo de tremidos possível, e isso ele faz muito bem. No geral é um celular mediano que não empolga. Se você não pretende sair por aí filmando tudo, então é melhor partir para outras opções. E agora eu pergunto pra você, o que achou do Motorola One Action? Conta pra gente aqui nos comentários. Já aproveita para deixar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular lá no YouTube para ver mais análises e comparativos. E se você quiser garantir o seu One Action, olha a descrição que tem link com ofertas por esse aparelho. Além, claro, da matéria completa com mais informações sobre ele. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.